Em meados de 2024, os jornalistas de Brasília começaram a notar que alguns deputados e alguns senadores estavam emagrecendo muito rapidamente. O fenômeno chamou tanta atenção que motivou até a criação de uma brincadeira, de um termo, o Clube do Monjaro, porque esses deputados ou deputadas e esses senadores estavam com cara de monjaro, que é aquela cara que fica meio derretida assim, porque o emagrecimento é muito rápido. Por essa época, embora o monjaro já estivesse autorizado a ser vendido no Brasil para tratamento de diabetes tipo 2, o medicamento, os chamados agonistas do GLP-1, ainda não estava nas farmácias e tinha uma tremenda busca por eles. Os preços eram cotados em dólar, porque não tinha em real. E justamente nessa época acontece uma cena absolutamente inusitada que foi revelada agora numa reportagem do repórter Fábio Serapião no UOL. Um encontro para comemorar o aniversário do presidente do Partido União Brasil, Antônio Rueda, lá em Brasília, reuniu, entre outras pessoas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e um operador político e econômico do PCC, o primeiro comando da capital, conhecido por Beto Louco. Sim, o presidente de um partido, o presidente do Senado, no caso ele ainda não era presidente do Senado, mas já havia sido, e um operador do PCC no mesmo ambiente comemorando um aniversário. E dessa conversa acaba saindo uma transação. Os senadores, os parlamentares se queixam da dificuldade de botar a mão nas canetas de monjaro e Beto Louco prontamente diz que vai dar um jeitinho e manda entregar. Quem vai contar pra gente essa história só poderia ser o autor dessa reportagem, o Fábio Serapião. Muito bem-vindo aqui ao UOL Prime, Fábio. Obrigado, Toledo. Obrigado por mais esse convite aí para participar do podcast. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Ô, Fábio, eu vou te pedir para contar a história desde o começo, cronologicamente, mas eu não resisto a fazer a provocação. Aí em Brasília, as pessoas acreditam em que monjaro é grátis? Pois é, Toledo. Pelo menos para o presidente do Senado foi de graça, né? Embora seja um medicamento muito caro no mercado hoje, né? E em agosto do ano passado, quando ele recebeu esse presente, era ainda mais caro porque só era possível comprá-lo no mercado paralelo e fora do país, né? A reportagem que a gente conta é sobre esse presente que o Davi Alcolumbre ganhou no dia 6 de agosto de 2024. Naquela época, a Anvisa já tinha liberado, como você falou, o uso do monjaro, mas para a questão de diabetes, né? Para a questão do emagrecimento, foi só liberado esse ano. Então, para comprar naquele momento, você tinha que ter alguém fora do país, alguém dos Estados Unidos, alguém em Dubai, enfim, alguém que viajasse muito para fora para trazer, e naquele momento era mais caro do que era hoje, porque era em dólar, né? Entendi. Então, começa pra gente contando desse almoço, porque eu achei fascinante a reunião de tantos personagens exóticos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Qual que era o motivo do almoço? Pois é, a história chega pra gente justamente a partir desse almoço. O Antônio Rueda, presidente do União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, ele faz aniversário no dia 5 de agosto. O relato que chegou pra gente foi que entre o dia 5 e 6 houve uma conversa na casa do Rueda para comemorar esse aniversário e estavam presentes algumas pessoas, entre elas o Davi Alcolumbre e o Roberto Leme, conhecido como Beto Louco, que está foragido da justiça e é alvo da Operação Carbono Oculto, da Tanque e da Quasar, né, que são 3 operações que investigam aí um esquema de fraude em combustível e lavagem de dinheiro com um possível rastro aí, ligação com o primeiro comando da capital. Tem tantas surpresas na sua reportagem e eu preciso dar os parabéns antecipados. O ouvinte vai dar também quando ouvir a história inteira, mas eu me tomei um susto, entre muitos sustos, com a data. Porque, como você sabe, eu sou da Grande Matão, né? O grande centro produtor de açúcar e álcool do Brasil, talvez do mundo. E
nessa época, na Grande Matão, era a voz corrente que tinha um operador do PCC, o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do Brasil, que estava usando subterfúgios, digamos assim, extracurriculares para ou comprar ou arrendar usinas de açúcar e etanol no interior de São Paulo, ou seja, na Grande Matão. Já fazia vários meses. E comprava, em geral, as dívidas dessas empresas, eram empresas que estavam com dificuldades financeiras, e daí eles, com as dívidas na mão, chegavam no proprietário e falavam: talvez seja melhor você arrendar e vender, quem vai dizer não para o PCC, né? Portanto, era um personagem ultra conhecido. É tão conhecido que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já tinha falado numa palestra no exterior que o PCC tinha não sei quantos mil postos de gasolina e estava comprando usinas de açúcar e álcool. Portanto, como é que esse cara, que é conhecido na Grande Matão como um operador do PCC, é convidado para o almoço ou jantar de aniversário do presidente de um partido político grande, do União Brasil? E na presença de um senador que à época já era o todo-poderoso ali do Congresso, né? E se encaminhava para ser novamente presidente do Senado, Toledo. Pois é, essa é uma pergunta que a gente fez para o Davi Alcolumbre. Qual é a relação dele com o Beto Louco? Por que ele estava nesse evento junto com o Beto Louco? Mas assim como todas as outras, a gente não obteve resposta. E além disso, de que você falou sobre essa atuação aí do PCC na área de cana-de-açúcar em São Paulo, vale lembrar que nessa época também, ali em julho, agosto, as empresas do Beto Louco, né, a Copap, a Aster, já estavam ali envoltas em muitos problemas com a ANP, né, com a Agência Nacional do Petróleo. São duas distribuidoras, já havia né? sido isso, distribuidoras de combustíveis, elas já estavam na mira da ANP, uma delas já tinha sido fechada. Então, naquele momento, pelo menos todo mundo que tem algum tipo de poder em Brasília ou no Brasil já sabia da existência dessa pessoa e dos problemas que ele e as empresas dele estavam envolvidos. Então, não era um personagem desconhecido para você sentar, almoçar e falar que simplesmente não conhecia, e também para fazer um pedido por canetas de Mounjaro, que é o que a gente mostra na reportagem. Então, vamos lá, vamos chegar no Mounjaro. Só queria fazer um parênteses antes. Não é a primeira vez que a gente vê o nome do Antônio Rueda, presidente do União Brasil, associado ao nome do Beto Louco, né? Outra reportagem do UOL mostrou, tempos atrás, que um piloto de jatinho particular, de uma empresa de aviação comercial de Piracicaba, também na Grande Matão, denunciou dizendo que os 4 aviões da empresa, na verdade não são da empresa, são do Antônio Rueda, mas obviamente não estão em nome dele, estão em nome de fundos, sucessivas camadas para ocultar patrimônio. Ele nega, obviamente, mas quem usava esses jatinhos era o Beto Louco, né? Justamente, parte desses aviões eram utilizadas por ele, e em um desses aviões aí particulares que o Beto utilizava que ele vem para Brasília nesse dia 6 aí, para esse encontro que resultou no pedido do Mounjaro. Né? Você foi atrás dessa informação e você rastreou esse voo, é isso? A gente sabe que no dia 6 ele teve um voo aqui para Brasília, né? Permaneceu aqui por um tempo, e é justamente nesse dia 6 que há esse encontro e que há o pedido aí feito pelo Davi Alcolumbre para ele, que depois resulta na entrega, que é quando a gente conseguiu conversar com algumas pessoas que deram todos os detalhes de como foi a entrega. Chega de enrolar e vamos para o que interessa, então, que eu estou aqui torturando o ouvinte. Como é que surge a conversa do Mounjaro no meio do almoço e como é que isso se transforma em um operador do PCC mandando entregar a caneta de emagrecedora para o futuro presidente do Senado? Pois é, durante esse almoço, o Davi Alcolumbre relatou segundo as fontes, né, que a gente ouviu na reportagem, o Davi Alcolumbre relatou para o Beto Louco essa dificuldade que ele e outros senadores estavam de conseguir um medicamento. A gente já disse, não era legalizado aqui na época ainda, tinha uma dificuldade, então só essas pessoas que viajavam muito tinham acesso. Na mesma hora, o Beto Louco disse, deixa comigo, eu vou dar um jeito, e aí se inicia um processo para trazer primeiro esse medicamento para Brasília e depois fazer a entrega. Num primeiro momento, a gente ouviu esse relato, que tinha algumas mensagens de celular trocadas entre o Beto Louco e um motorista que ele contratava sempre aqui em Brasília para transportá-lo de uma casa a outra, do aeroporto, para alguns eventos.
e a gente, depois de um tempo de apuração, a gente conseguiu o telefone desse motorista. Aí foi a virada de chave da apuração. Até então a gente tinha só uma informação de que houve o almoço, houve o pedido. A partir do momento que a gente consegue esse telefone, a gente procura esse motorista que trabalhava para o Beto Louco aqui em Brasília. É uma espécie de motorista barra entregador do Beto Louco em Brasília, é isso? Justamente, era um motorista que todas as vezes que o Beto Louco vinha para Brasília, ele contratava esse motorista. Ele tem o seu carro particular ali e outras pessoas que trabalham para ele, e é um cara conhecido aqui por fazer transporte de pessoas importantes em Brasília. A gente procurou esse cara, eu passei com ele uma manhã conversando com ele me levando para cima e para baixo aqui em Brasília, me levou num café, depois me levou no Senado. Você contratou me o levou carro? para almoçar, contratei ele como assim como o Beto Louco fez. E ele foi me levando e eu fui conversando, ele deu nota ideia fiscal? Com ele sobre... deu tudo, a gente pagou, foi um pagamento por tá Pix, certo. tudo Bom avisado. Saber. Bom saber. E aí, num determinado momento, depois de eu conversar com ele, entender o que ele fazia, ele me contou ali como era o trabalho dele, como ele chegou nesse trabalho, enfim, deu os detalhes da vida dele ali. Até que eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso falar com o senhor, a gente pode descer no café aqui, você toma um café comigo? E quando a gente sentou num café aqui na Asa Norte, em Brasília, eu avisei para ele, falei, olha, meu nome é Fábio Serapião, eu sou repórter do UOL e eu estou fazendo uma matéria sobre uma entrega que o senhor fez no dia 6 de agosto, uma entrega a pedido do Beto Louco e que foi entregue para o senador Alcolumbre. Ele confirmou, ele falou, realmente, essa entrega aconteceu. E aí eu pedi para ele, falei, olha, eu tenho acesso a algumas mensagens, eu gostaria que o senhor olhasse aí no seu celular para ver se o senhor também ainda mantém essas mensagens e se são as mesmas que eu tenho, até como uma forma de comprovar que aquilo realmente era fato, né? Ele abriu o celular ali e as mensagens dele eram mais detalhadas do que as que eu tinha. Vamos então por partes. O Beto Louco procura ele, para esse motorista, e fala, olha, tem uma entrega, que você precisa pegar, sei lá, no aeroporto e levar não sei aonde. E ele fala o que é? Isso, ele cita o medicamento, ele indica para ele, eu preciso que você pegue uma entrega que vai chegar com um funcionário meu pelo aeroporto, porque assim que ele recebe o pedido do Alcolumbre, ele já aciona essas pessoas em São Paulo que enviam o medicamento aqui para Brasília. E como é que ele conseguiu, você sabe? A gente tem a informação que foi por um contato em Dubai, uma pessoa, uma brasileira, mas a gente não tem o nome completo dela, que ele tinha como fornecedor já em Dubai, e essa mulher sempre enviava, e ela já tinha enviado para algum amigo e estava em São Paulo esse medicamento. Tá. Ele acionou esse amigo que liberou e trouxe e mandou por um funcionário dele, segundo o motorista, um motoboy dele, que trouxe para Brasília. E a gente sabe quantas canetas eram? A gente sabe que são mais de uma caneta. Era uma caixa média com algumas canetas, uma caixa de isopor. E o primeiro relato que a gente ouviu dessa fonte inicial é que era mais de uma caneta. Tem uma estimativa de valor? Pelo que a gente apurou, era cerca de $1.500 na época. Isso transformando para o real, isso dá quase 10, né? Quase 10 mil cada caneta. E mesmo que fosse uma caneta só, né? Acho que presente desse tipo é difícil quem ganha. Eu, pelo menos, nunca ganhei nenhum presente nesse valor. Não, Monjaro grátis eu nunca ganhei também, né? E almoço a gente tem que pagar, até o táxi, né? Tem que pagar. Vem cá, Fábio, daí o cara recebe essa mensagem do próprio Beto Louco, quer dizer, o que você viu foi uma troca de mensagens do Beto Louco com esse motorista, sem intermediários. Isso, o número do Beto Louco e o número desse motorista conversando, desde ali o período do almoço, e eles combinando. Primeiro ele fala do medicamento que vai chegar via aeroporto, o motorista fala, beleza, pode deixar que eu recebo lá, ele vai lá, recebe, e nesse meio tempo o próprio motorista pergunta, é pro Davi? Aí o Beto Louco confirma, aí ele fala, deixa comigo, isso por volta das 5h20 da tarde já. Aí esse medicamento chega, ele pega, entrega, e daí no fim da noite, por volta das 10h40, 10h41 da noite, para ser mais exato, o motorista manda pro Beto Louco um áudio. Esse áudio é o próprio motorista do Davi Alcolumbre falando que já tinha recebido, já tinha avisado o senador e já estava tudo certo. Aí o motorista do Beto Louco manda para ele isso e o Beto Louco responde, obrigado meu amigo, tá tudo certo. 10h45 da noite já estava tudo resolvido, as canetas já estavam com o senador, segundo o próprio motorista dele, que a gente também procurou. Isso que eu ia te perguntar. Então, o
motorista entregador do Beto Louco entrega para o motorista do Davi Alcolumbre, que tem um cargo no gabinete dele no Senado, é isso? Isso. É o Janduí Bezerra, motorista de confiança da Alcolumbre, foi nomeado em 2015 no gabinete dele como motorista, atuou como motorista até ele virar presidente do Senado, porque quando vira presidente do Senado, aí é obrigatório, por uma regra interna do Senado, que o motorista passe a ser alguém da Polícia Legislativa. Então ele deixa de ser motorista, mas continua como assessor no gabinete do Alcolumbre, com um salário, segundo o portal Transparência do Senado, de cerca de 14 mil bruto. Então, você tem documentado e confirmado pelos dois motoristas que nessa data foi entregue um pacote cheio de canetas de Monjaro na mão do Davi Alcolumbre através de dois ou três intermediários dentre o Beto Louco até chegar no Davi Alcolumbre. É um fato inédito, né, Fábio? Não tem, que eu me recorde, não há registro de um operador de uma facção criminosa ou mandar entregar uma coisa valiosa, porque se foram, sei lá, que tenha 5 canetas a $1.500 cada um, vai dar, sei lá, R$100 mil ali dentro desse pacote, né? É um fato inédito. Para mim, eu fiquei tão chocado. 40 anos de jornalismo, nunca tinha visto nada parecido. Pois é, quando a gente conseguiu a primeira informação, Toledo, da reunião, eu mesmo, né, o Weber, que é o meu editor aqui em Brasília, a gente duvidava até que a gente conseguiria confirmar todos esses fatos, né? Era uma hipótese e a gente foi atrás. E a gente conseguiu confirmar de todos os lados. O motorista que fez a entrega confirma, dá os detalhes, conta que esperou o cara chegar no aeroporto, que entregou, diz que entregou nas mãos do motorista do Alcolumbre, e aí a gente procura o motorista do Alcolumbre, né? A gente fez uma ligação para ele, uma ligação gravada, eu aviso para ele que a gente estava apurando isso, e pergunto para ele sobre a entrega no dia 6. Ele fala que conhecia o motorista, né? Que conhecia o taxista, e que realmente naquele dia havia ocorrido a entrega. E além disso, eu coloquei o áudio para ele, esse áudio que eu contei para vocês, ele confirmando a entrega para o senador às 10h41 da noite, eu coloquei para ele, o senhor pode confirmar se era a sua voz? Coloca o áudio, ele escuta o áudio e confirma. Sim, sou eu nessa ligação. Você fez tudo isso se apresentando como repórter do UOL. Você não enganou ninguém. Tanto para o motorista do Beto Louco, quanto para o motorista do Janduí. Nos dois casos, as conversas gravadas, nos dois casos a gente se apresenta como jornalista, repórter, com o meu nome, Fábio Serapião, e explicando que eu estava fazendo uma apuração sobre essa entrega de Monjaro no dia 6. Para esses dois personagens, a apresentação foi idêntica. Ou seja, você seguiu os manuais de jornalismo à risca. Agora eu vou te perguntar o que o Davi Alcolumbre disse a respeito, mas não responda já porque a gente vai para o intervalo. Na volta você conta. Em 2021, o mega assalto de Araçatuba chocou o país. Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro. Os criminosos levaram R$3 milhões. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado. Levanta o drone e vamos embora. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora. Como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder a entrevista para você. E eu só efetuei 3 disparos. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Fábio Serapião, tinha te perguntado antes do intervalo o que o Davi Alcolumbre fala de tudo isso, porque não é possível que o presidente do Senado, que recebeu uma encomenda que talvez valha dezenas de milhares de reais de um operador do PCC, fique em silêncio diante dessa notícia. Ele está em silêncio, a gente encaminhou via assessoria de imprensa dele todos os questionamentos. Primeiro, a relação dele com o Beto Louco, se ele participou realmente desse encontro na casa do Rueda. Perguntamos para ele se ele recebeu esse Monjaro e se foi para uso próprio ou se ele distribuiu para outros colegas. Enfim, a gente fez todos os questionamentos, ele não nos respondeu e a gente ainda aguarda uma posição
do senador. Mas até o momento é o silêncio do presidente do Senado em relação a esses fatos, Toledo. O que é inacreditável, mas enfim, em Brasília, se as pessoas acreditam que existe manjaro grátis, elas também são capazes de não responder a um questionamento tão grave quanto esse. Agora, me conta uma coisa, o Beto Louco está foragido, né? Ele é procurado pela Polícia Federal. Ele fugiu, inclusive, num desses aviõezinhos, né, que a família, inclusive, foi encontrá-lo no Uruguai, usando um desses aviõezinhos aí dessa empresa de Piracicaba e tal. Mas eu ouvi, e você também, e até porque já saiu publicado em notas de imprensa, que o Beto Louco estaria disposto a contar o que sabe. Confere? Saiu uma notícia sobre isso no colega Lauro Jardim do Globo, e a notícia que foi noticiada lá é que ele estaria tentando um acordo de colaboração. Por enquanto, o que a gente tem é isso, ele é foragido da polícia e ele é investigado em 3 operações, né? Na Carbono Oculto, que é aquela que ficou conhecida do Ministério Público Estadual aí de São Paulo, mas ele também é investigado em outras 2, na Operação Tanque e na Operação Quasar da Polícia Federal. Essas 3 operações miram a mesma coisa, né? Um esquema de desvios, de fraudes em combustíveis, lavagem de dinheiro, e também o uso de fundos de investimento para esconder e lavar dinheiro sob a suspeita de uma parte desses valores terem sido oriundos do primeiro comando da capital. Então ele é investigado por isso, mas ele está foragido no momento e ninguém sabe por onde anda. O fato é que, caso ele queira colaborar, ele vai ter que aparecer e se entregar para a justiça aí. A gente não vai entrar em detalhes sobre essa história da delação, porque é uma operação que está correndo ainda e, enfim, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas a gente sabe que ele procurou não só a Polícia Federal, mas todo mundo que o investiga, né? Ele está querendo falar mesmo, aparentemente. Agora, se ele tem o que dizer, se ele tem provas para consubstanciar aquilo que ele diz, são outros 500. Né? Se confirmando esse interesse dele em fazer um acordo, é um acordo bem importante, porque vale voltar um pouquinho atrás, além dessa questão de relação com o primeiro comando da capital e tudo mais, ele está inserido num contexto de uma disputa muito interessante, né, Toledo? Entre 2 grupos empresariais aí que atuavam nessa área de combustíveis, do lado dele, Copap e Aster, e do outro lado, o rival dele, a Refit. E esses 2 grupos agora são alvos de investigações, né? A gente teve essas operações que eu falei em relação ao Copap e Aster, que é ligado ao Beto Louco, e a gente teve operações nas últimas semanas, em relação à Refit, que é do Ricardo Magro. Então, eu acho que uma colaboração e o segmento dessa investigação que está em andamento, né? Eu acho que pode colocar muita luz aí sobre os bastidores de como essas 2 empresas atuaram nos últimos anos, né? São 2 empresas grandes e que há suspeitas sobre elas há muito tempo. E há muito tempo elas movimentavam o poder aqui em Brasília. Eu acho que conhecimento de fatos ele tem. A questão é essa, se for fazer um acordo, se ele tem como provar o que fala, ou se ele só tem aí os relatos do que ele ouviu, enfim. A gente acha sempre muito difícil, né? É difícil alguém que não tenha cometido alguns crimes, que não tenha deixado suas provas para um futuro, né, Toledo? Vamos pensar o seguinte... Agora, Fábio, do ponto de vista de uma investigação desse tamanho, que tem o poder de movimentar os mais altos escalões de Brasília, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, digamos assim, para usar o linguajar jurídico, deve ter muita pressão para fazer esse negócio não andar e para esse cara não falar, né? Há quem diga, inclusive, que a centralização de inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal de outra operação, que aparentemente não tem nada a ver com essa história que nós estamos falando, tem a ver também com isso, porque são fatos e esquemas correlacionados. Né? Pela experiência que eu tenho de Brasília, são alguns anos aí, acho que 10 anos só em Brasília, mas há uns 12, 13 cobrindo operações da Polícia Federal, sempre quando chega em personagens grandes como Beto Louco, enfim, Ricardo Magro, Vorcaro do Banco Master, que é esse caso que foi centralizado no STF que você comentou, Toledo, sempre há, obviamente, forças contrárias, surgem forças contrárias querendo atuar contra a investigação. Isso é normal, o auge disso foi a Lava Jato, né? A gente viu a derrocada da Lava Jato aí, de todos os casos relacionados a ela, depois de uma investida grande da classe política contra a Procuradoria-Geral, contra a Polícia Federal, enfim, contra todos que atuaram nessas investigações. Então obviamente que essas forças estão atuando, né, agora e vão continuar a atuar.
Agora, o que a gente espera é que a polícia, o Ministério Público, continuem a fazer o trabalho deles, né? E tentem evitar, ou pelo menos desviar dessas dificuldades que são impostas em alguns momentos, como é esse caso da centralização aí pelo ministro Dias Toffoli do caso Master, que pode, em algum momento também, derivar para os outros e decidir que tudo isso tem que ficar no Supremo. Mas vale lembrar que se o Beto Louco tiver interesse em delatar e se quem ele vai delatar seja pessoas com foro, aí é normal que realmente tenha que tramitar no Supremo, né? Não tem muito como escapar disso. E a nossa função enquanto jornalista é fiscalizar para que isso aconteça da melhor forma possível e caso haja algum tipo de dificuldade aí da investigação que a gente possa apontar, né, Toledo? Sim, e tem que dar de novo os parabéns, porque toda essa investigação, diferentemente do que a gente vê na maioria das reportagens que tratam de temas correlatos, é uma investigação sua, né? Porque não é uma investigação da Polícia Federal que você pegou um relatório e você está dando em primeira mão o que está no relatório. Não. Foi você que recebeu a dica, que foi atrás, investigou, falou com as pessoas, confirmou a informação e publicou. Só falta o Davi Alcolumbre se explicar, né? Então, esse que é um grande mérito. Só que quando isso acontece, em geral, essas reportagens não repercutem tanto quanto deveriam, porque os outros jornalistas têm mais dificuldade para contar essa história, já que reproduzir os passos que você fez, porque agora os dois motoristas não devem estar dando entrevista coletiva, né? Pelo que eu tenho informação, essas mensagens não estão com a Polícia Federal, não tiveram acesso, nem Polícia Federal, nem Ministério Público Estadual de São Paulo, que é quem também investiga. Então são dados que não estão em nenhuma investigação oficial. E infelizmente, tem essa questão de ter uma repercussão um pouco menor, porque os colegas não conseguem apurar. E realmente os dois motoristas, creio que não devem falar com mais ninguém, porque estão desaparecidos desde o dia que eu falei com eles, estão evitando aí aparecer ou mostrar a cara, né? Porque não é uma situação muito fácil para os dois, né? Agora, só para terminar, tem uma coisa que eu não consigo entender, que é o seguinte. Essas canetas emagrecedoras, elas são injeções, né? Você vai injetar algo no seu corpo que você não sabe exatamente de onde veio, apenas que quem trouxe para você é um contato operacional da facção que é a maior traficante de drogas do hemisfério sul, talvez. E você mesmo assim tem coragem de injetar isso no seu corpo? Precisa ter coragem, né? Ou ser parente do Beto Louco no sobrenome fictício, né? E essa é uma dúvida, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui. A gente não conseguiu confirmar se foi o próprio senador que utilizou esse medicamento ou se ele distribuiu para os seus colegas, né? A gente questionou o senador sobre isso, mas a gente não obteve uma resposta. Então a gente não tem ainda, eu conto aí, o motorista do Beto Louco, ele dá uma frase até engraçada que a gente cita nos bastidores, que a gente fez uma matéria sobre os bastidores da entrega, e ele fala lá em algum momento, eu realmente até vi que o senador, tempos depois na TV, ele estava um pouco mais magro e tal, mas a gente não conseguiu confirmar se ele realmente utilizou o medicamento. A gente sabe que ele recebeu, agora se ele utilizou ou distribuiu, é um questionamento que a gente fez para ele, mas ele não nos respondeu. Se ele distribuiu, me parece que é mais grave, né? Mas, enfim, aguardemos para ver a manifestação do senador. Imagino que os órgãos competentes pela investigação vão se aprofundar nesse assunto, né? É o que a gente espera, Toledo. A Procuradoria-Geral da República é a responsável por pedir essa investigação. A expectativa aqui é que isso siga. Da nossa parte, como jornalista, a gente vai até onde a gente pode, que foi mostrar os fatos. Agora, a parte de investigação mesmo no âmbito criminal escapa um pouco às nossas funções. Felizmente. Fábio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pela terceira vez, parabéns pela reportagem. Obrigado, Toledo. Obrigado a todo mundo que escuta aqui o podcast. Bom, e lembrando que quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem sensacional aí do Fábio e muitas outras reportagens investigativas lá no UOL Prime. Os assinantes também têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e a opinião e a análise dos colunistas do UOL. E você ainda consegue ter descontos em shows de música, ingressos de cinema, peças de teatro, festivais e acessar o UOL Play e muito mais.
confira lá no assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter Fábio Serapião, do UOL. O roteiro é da Clara Rellstad. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. Montagem do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. O podcast é um produto do UOL Prime e o Irineu Machado é o gerente-geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.